Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck, e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre gestão financeira, sobre finanças e, especificamente, qual é o momento certo para que um jovem, para que uma criança comece a se preocupar com planejamento financeiro, com economia, com visão de futuro. Então é um assunto interessante. Você que está conectado aqui, já deixa seu like, já compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode ser interessante. E para falar sobre esse assunto, nós temos 3 convidados especiais. Vou começar aqui com o Breno Andrade, ele é engenheiro mecânico, né, Breno? Engenheiro mecânico. E especialista em planejamento financeiro. Estamos aqui com o João Rangel, um estudante da 3ª série aqui do colégio. Opa. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado. E com a Alessandra Renault, que é a nossa gerente de relacionamento aqui do colégio, mãe de uma criança de 7 anos, então já tem uma preocupação aí de planejamento financeiro e que vai nos ajudar aqui nesse papo com uma visão tanto de uma pessoa que se preocupa com esse planejamento financeiro, quanto a visão que tem dos demais estudantes aqui do colégio. Então, vamos lá, pessoal. Breno, vou começar com você. Perfeito. Qual que é a importância da gente ensinar planejamento financeiro para uma criança? Boa. E qual é a idade que a gente começa a falar disso? Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui podendo dividir um pouquinho da experiência que a gente acaba trazendo no mercado. Estava ali fora conversando um pouquinho nos bastidores com a Alessandra e acho que o momento certo, o André, é a partir do momento que a criança começa a ter a sensibilidade de que para ela ter alguma coisa, ela precisa dar alguma coisa em troca. É o início da relação comercial. E isso normalmente começa a amadurecer na criança com uns 3 a 4 anos de idade. Olha só. Então ali já começa a primeira percepção de troca, né? Dar alguma coisa. A Alessandra estava comentando da filha dela do cofrinho, né? Que não quer mais o porquinho, que é o elefante que cabe mais, né? Boa! Ó! A minha filha, sempre, desde pequena, não quero porco, o porco é pequenininho, eu quero elefante. Ela tem um elefante. Sério? Mas é um elefante de que Sério? tamanho, Alessandra? Só pra gente ter uma ideia. Elefante é grande na cabeça dela, não é pra você. Ótimo, é assim, mas é um elefante. É um elefante. Perfeito. Então, o simbolismo daquilo pra ela é grande. Então, o porco é muito pequeno, mamãe. E foi assim que nós começamos, Que legal. dos 3 pros 4 anos. E aí Legal. a gente vai desenvolvendo, né? Normalmente, até os 10 anos de idade, a percepção de tempo ainda é muito difícil de trabalhar com a criança. Então, você falar de mesada, né? Isso ser uma vez por mês, fica muito distante, perde um pouco ali a relação e o objetivo. Então, normalmente, a semanada ela acaba fazendo mais sentido nessa fase ali. Depois dos 10, obviamente, dá pra gente pensar uma migração para um fluxo mensal. E, obviamente, depois com uns 14 anos ali, 13 para 14, dependendo da maturidade, começar a introduzir com os mecanismos de pagamento, né? O cartão de débito, enfim, com a conta bancária, e aí a gente vai falando de A investimento gente também. tem bastante coisa pra falar hoje aqui. Tem bastante coisa. E, João, você como estudante, ainda aqui no colégio, na 3ª série, já se forma, como é que você entende esse assunto de gestão financeira? Quando que você começou a se preocupar com isso? Primeiramente, também queria agradecer por ter me convidado para estar aqui. Prazer é nosso, João. E eu comecei a me importar bastante quando eu comecei a ter as aulas com o Breno, que foi no ano passado, e eu percebi que isso é algo que eu devia ter começado antes. Começado a ter parado para pensar um pouco em como eu ia gerir o meu dinheiro antes. E eu vejo isso como sendo algo muito importante para o desenvolvimento do adolescente, da criança, porque hoje em dia você sai da escola sem saber direito como se mexe numa conta bancária, como funciona um cartão de débito, crédito, a diferença, ou como você gerir bem o seu dinheiro e conseguir não deixar ele parado dentro de uma conta, como você conseguir fazer mais deixando ele lá, sem gastar ou sem ter que trabalhar para conseguir mais. E uma coisa que a gente aprendeu na aula foi que quanto antes começar, muito melhor. Perfeito. E você, antes do ano passado, que foi quando você começou a ter aula de gestão financeira, de investimento aqui com o Breno e com o time que compõe os professores dessa letiva, como é que era a sua relação com o dinheiro, João? Como é que você percebe? E como é que você percebe você? E eu vou usar aqui de pedir para você analisar um pouco seus colegas. Como é que você enxerga isso no seu meio, nos seus amigos?
É algo que eles também se preocupam, já se preocupavam ou ainda não se preocupam? Eu vejo pelo menos no meu particular, antes das aulas, eu não tinha uma grande preocupação com isso, porque eu sempre tinha em mente que a minha mãe vai cuidar disso pra mim. Legal. E quando a gente abriu minha conta no banco para eu conseguir usar o cartão de débito para não ter que ficar pegando dinheiro toda hora, essa preocupação foi aumentando, porque eu via o meu dinheiro lá e isso foi uma coisa que mexeu comigo, porque eu vi o quão importante era aquilo e que eu não podia sair gastando por qualquer besteira que eu visse na rua. E eu também vejo isso como muito próximo de amigos meus. Antes, a gente tinha os meus amigos que guardavam mais dinheiro e tinha gente que tinha R$20 e estava gastando. Entendi. Então, mas com o passar dos anos, todo mundo foi se preocupando mais e também se atualizando em questão de deixar dinheiro guardado ou criar uma conta poupança, ou até mesmo tem gente mais avançada que mexe com renda variável. Tá. E interessante, João, que você colocou um número aí que é o R$20, né? Às vezes não precisa ser uma quantidade, porque eu enxergo um pouco os estudantes. Acho que você colocou a questão da minha mãe vai cuidar para mim, eu achei que foi ótimo. Mas tem também a questão, eu vou cuidar de dinheiro quando eu tiver bastante. E não enxerga que às vezes 100, 200, 300 reais, que é o dinheiro que às vezes você juntou, que você foi ganhando, é o seu patrimônio. E você pode fazer aquilo render mais, ter mais cuidado com aquilo, né? Então não precisa ser muito dinheiro. E você pode guardar um pouquinho todo mês. Não precisa começar lá do alto, né? Eu vou começando aos poucos com o que eu tenho e eu vou administrando isso para isso rendendo mais, né? É porque como você acaba sendo mais novo, você vê como uma quantia que não vale a pena muito cuidar, né? É muito baixo, não vai fazer muita diferença. Mas se você, por exemplo, que nem o Breno falou, da semanada ou da mesada, você ir guardando seus R$20 e acumulando, no final do ano você tá com uma baita de uma quantia. Isso é legal. Mas até trazendo uma contribuição, essa percepção que o João comentou, ela só é possível também startar a partir do momento que na própria disciplina convencional hoje, a matemática ela traz os juros compostos. Porque a partir do momento que você começa a ver que o juro composto... O poder dos juros compostos, né? É impressionante. A gente normalmente cita ali o juro composto só no cartão de crédito, que acaba corroendo o nosso patrimônio, mas a trazer essa ótica da importância do juro composto para qualquer valor que seja, ela acaba trazendo essa percepção de evolução ao longo do tempo. E aí começa a ficar interessante as pessoas se interessarem pelo assunto. Porque, Breno, eu queria te trazer dois pontos. Essa questão do começar cedo, e a gente pensa sempre, quando pensa em gestão financeira, e talvez o jovem não tenha essa preocupação, porque ele pensa na vida infinita, né? Ela não vai ter um fim. Todo investimento ele tem que ser focado em médio e longo prazo. Por isso que os juros compostos é tão poderoso. Que conceitos básicos você acredita que a gente tem que trazer para uma criança, para um jovem? Por exemplo, eu sou pai, nós temos eu e a Alessandra aqui, filhos em idades diferentes. Eu tenho 2 filhos, um com 17 e a Maitê com 12. E a sua filha tem 7. 7. E a minha tem 10 meses. E a sua tem 10 meses. Ainda não está se preocupando, né? A economia está na fralda. A continha aberta já tem lá. Já tem. Então, assim, que conceitos básicos são esses e em que momentos que a gente pode ir inserindo como família, como pais, os pais que estão nos assistindo, os jovens que estão nos assistindo, que conceitos são importantes eles estudarem e em que momento que a gente incorpora isso? Legal. Excelente pergunta, André. Eu acho que o fato da gente estar discutindo sobre esse assunto para o pessoal que está em casa, no carro, enfim, escutando e vendo o podcast, já traz uma evolução da preocupação sobre o tema dentro da escola. Porque eu estudei numa escola particular bastante tradicional aqui em São José e não tive essa preocupação. Porque minha mãe sempre cuidava desses assuntos. E desde a gente comentou ali dos 3, 4 anos, mas o momento de ir aos poucos, à medida que a criança vai crescendo de idade, trazendo para a realidade da família, do planejamento da família, seja para as contas, para os supermercados. A gente já vai falar sobre exemplos práticos, mas acho que respondendo primeiro a sua pergunta, que conceitos mínimos eu acho que a gente deveria ter dentro de uma disciplina ou dentro de casa com os pais. O que é a inflação? Por que é importante a gente se preocupar com a inflação? Taxa de juros, acho que esse é um assunto extremamente importante. A gente começar ali com os 3, 4 anos a ideia da troca, da relação comercial,
para a gente chegar na lei de oferta e demanda, a gente saber que tudo isso vai, de fato, nos guiar, seja para comprar alguma coisa porque a gente quer, e aí porque a gente sofre um bombardeamento gigantesco nas redes sociais, mídias e TV, que aquilo é importante, o preço daquilo, obviamente, acaba se elevando, mas qual o valor que aquilo traz para a gente? E você trouxe um ponto que é interessante, né? Esses dias o professor Humberto, a gente trabalha um do lado do outro na mesa, e o Humberto comprou um fone de ouvido para ouvir algumas coisas durante o trabalho e não botar o som na sala toda. Quando ele abriu o fone, eu li e falei, nossa, eu sempre precisei de um fone. Então, assim, eu não precisava até ver que ele tinha um. Eu falei, olha, eu preciso. Aí hoje o Humberto comprou um apoiozinho para pendurar o fone na mesa. Eu falei, professor, eu estou abrindo uma coisa aqui que o senhor vai precisar. Então, às vezes, a gente é contaminado pelo consumo de outra pessoa e quer comprar igual. E aí abre mão, feito que você colocou, né, João? Do dinheiro que eu estou guardando para comprar aquele objeto que muitas vezes eu ficaria sem. Mas essa é a principal diferença, André, que a gente já comentando ali fora. Por exemplo, da minha realidade com 15, 20 anos atrás, a de vocês também com um pouco de tempo, a gente tinha menos poder de fogo mesmo das marcas de bombardear, de trazer pro jeito. Pô, iPhone, né? A gente deu exemplo ali. Sempre tem um iPhone novo. O primeiro da escola que compra o iPhone novo é uma questão de status, é uma questão de, pô, a pessoa ela é ali mais bem sucedida, mesmo que aquilo não represente nada com relação ao patrimônio como um todo. Agora, a introdução desses assuntos, eu acho que, primeiro, o exemplo sempre arrasta, né? Então, o exemplo em casa de sentar, tomar boas escolhas e justificar, né? Não, a gente não vai comprar ou a gente não vai viajar porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque esse mês a gente teve que pagar IPVA, IPTU, trazer a dimensão desses tributos que circulam a nossa vida. E eu acho que uma maneira que eu aprendi lá atrás e que eu gosto e sempre incentivo é brincando, jogo, banco imobiliário. Que é uma coisa que ensina mais do que o banco imobiliário. Eu falo porque assim, eu joguei muito banco imobiliário. Era muito ruim, você tá quase naquela avenida lá que você vê que todas as casinhas da frente não eram suas, você ia ter que pagar aluguel se você caísse. E aí você começa a trazer a dinâmica do aluguel, a ideia da propriedade, a ideia de bens, a ideia do que é ativo, o que é passivo, renda passiva. E aí ao longo do tempo isso vai assimilando na cabeça das crianças e dos jovens. Porque você trouxe alguns conceitos que em todos os episódios, programas, né, Alessandro, que a gente já fez aqui do Plank Talks, vem à tona, que é a questão do diálogo, de trazer isso para uma mesa, para que seja conversado de forma natural. Acho que todos os assuntos merecem ser debatidos em casa, dentro dos valores da família, dentro do que a família acredita, dentro do posicionamento da família diante da sociedade, mas deve ser debatido, deve ser trazido para que o aluno e a criança possa fazer as suas conclusões, as suas reflexões. Na eletiva que o João foi meu aluno 2 anos atrás, de startup, a gente tem feito um trabalho interessante. E ontem eu comecei, na verdade eu comecei já tem umas 3 semanas, mas ontem eles abriram um micro na aula e eles tinham que começar a projetar os impostos que eles pagariam dentro da startup, dado que tivesse um determinado faturamento. Então, o empreendedor é sempre otimista, né? Então ele acha que vai ter um faturamento X. Falei, beleza, em cima desse faturamento, consulta aí, o que é ISS? O que é COFINS? E aí a gente foi discutindo os impostos, e aí falou, por que o imposto em São José é um e em Barueri é outro? Por que o IPVA, aí fomos discutir outros impostos, por que o IPVA em São José é uma porcentagem, em Curitiba e Belo Horizonte é outra? E um ponto, por que eu lembrei disso? Porque eu fui conversar com os alunos, falei, quanto custa a mensalidade do colégio? Alguns alunos não sabiam. Quanto paga de IPVA? Mais ou menos o carro do seu pai, mais ou menos quanto custa? Não é para ele ter uma noção exata do valor do carro e nem para que o jovem tenha mais preocupações do que precisa, mas às vezes falta uma questão de transparência, entre aspas, na família de algumas despesas que são feitas. Perfeito. Não é para jogar na cara e falar, a escola custa X, presta atenção, não é isso. Mas a sua escola tem um custo, tem um investimento, e é tanto, e ok, e que legal que a gente pode fazer isso, e que legal que nós como pais decidimos por fazer esse aporte. Nada é mais valioso do que a educação que a gente deixa para os meninos, mas eles não sabem. Por exemplo, eles não têm noção que o pai, quando ele é CLT, ele tem um 13º. O que é 13º? Então, não tinha noção. E não sabia que quando é férias, recebe o salário antecipado. Não estou dizendo... E são alunos
do ensino médio. Sim. E aí fica evidente a falta de diálogo em casa de alguns assuntos que ainda são tabus. Perfeito. E super importantes, né? Posso até trazer o exemplo da questão do mercado mesmo, né? O senhor falou da questão de trabalhar e de a gente ver o rendimento chegar e às vezes a gente não sabe o benefício que nós temos e o filho não conhece muito o benefício, né? E o mercado é a mesma coisa, né? A comida ela não vai aparecer na mesa, né? Exato. Sozinha. Então, a importância também dos pais levarem os filhos, isso desde os pequenininhos mesmo, né? De enfrentar a fila, né? Hoje a gente vive numa geração que é tão imediata, tudo rápido, tudo chega rápido, aperta o play e funciona. Olha, Alessandra, eu vou contribuir com esse ponto, que ainda não chegou o momento de levar a Beatriz no supermercado, mas boas práticas que a gente viu ao longo dos últimos anos aí trabalhando na indústria, combinar antes de sair de casa. Olha, vamos fazer aqui a listinha. Ô, Alessandra, você tem aqui a sua lista. O que você vai querer levar? Eu quero esse item. Então, tudo bem, esse item custa R$6. Você vai poder comprar um item dessa que você quiser. Tá, eu vou querer essa bolacha que custa R$6. Chegou no mercado, pô, mãe, gostei disso aqui, eu quero levar. Alessandra, você pode fazer essa troca, mas vai fazer sentido pra você? Você só tem esses R$6. O outro custa 7? Não, eu posso inteirar, mas você vai ter que trocar. Tá tudo bem? Não, tudo bem, eu vou levar. Então, tudo bem, são escolhas. Aprender já o conceito de escolha desde o início. E combinado, eu falei do exemplo arrasta, também é assim, se a minha lista como pai tem A, B, C, chega lá, tem que comprar A, B e C. Puta, lembrei que tinha... Não tá na lista, teoricamente não iria levar naquele momento. Principalmente se tiver o filho junto e trazer essa prática. Sabe o que eu costumo fazer? Aí não sei nem, aí eu já peço até a dica aí do especialista. Mas o que eu costumo fazer com a minha filha, eu acho que é super legal, porque ela consegue ver a diferença das coisas, né? Então tem a questão de fazer escolha, fazer boas escolhas, mas de entender por que isso aqui é melhor, isso aqui não é tão melhor, né? Eu faço a lista com ela e chega lá no mercado e fala assim, procura a opção que pra você é mais barato, né? Então ela tem que identificar. Então é o molho de tomate. Então tem várias opções de molho de tomate. Mas qual é o molho de tomate que nos atende? Então, ela vai procurar no preço, então ela tá na fase de saber que 4 é menor que 6, né? E você vai adequando isso a cada faixa etária de idade. Isso é muito importante, porque eu trazer um exemplo que acho que todo mundo já deve ter ouvido, mas não faz muito tempo, acho que 2 ou 3 anos, uma filha de um cliente que sempre teve, minha mãe se preocupa com isso e nunca teve uma preocupação, primeira semana de faculdade. Então, assim, essa preocupação é muito importante do que a gente está tendo, não só da eletiva, mas do assunto, e trazer isso para dentro de casa, porque a gente vive também numa esteira rápida, né, entre ensino fundamental, ensino médio, e muitas vezes nem cursinho, já faculdade. Primeira semana de faculdade, a menina liga pro pai desesperada, pai, como é caro o tal do pão integral. Porque eu sempre tá acostumado a chegar em casa e ter o pãozinho integral, e come com creme de ricota, com qualquer coisa que seja saudável, enfim. Não, pai, mas decido, tem que comprar pão Pullman tradicional e manteiga. Eu falei, filha, tem que ajustar agora o orçamento aí. Mas eu acho que isso é um tabu, porque nós temos aqui no colégio um perfil socioeconômico privilegiado. Perfeito. E nesse cenário, parece que o pai, ao deixar claro com o filho, quanto custa o quilo do pão? Então, o quilo do pão francês. Quanto custa, às vezes, um lanche daquela hamburgueria que eles vão pedir pelo iFood, ou que vão no shopping comer? E existe a diferença que eu queria deixar claro aqui, que é ficar dando preço para tudo, e meio que jogando na cara o pai ou a mãe provedoras, e isso custou tanto. Porque chega uma hora que isso fica chato e eu acho que desestimula. Mas trazer uma reflexão de, olha, isso custa tanto. Às vezes o aluno não sabe quanto custa a mensalidade dele, mas ele sabe quanto custa um tênis Nike que ele quer lá do Air Jordan, por exemplo. Então, trazer essas informações e trazer isso de uma forma leve, de uma forma que dê valor ao dinheiro que ele tem, que ele perceba, por exemplo, às vezes começa a andar de Uber e aí começa a ver quanto custa um deslocamento, e quanto custa um litro de gasolina. E um litro de gasolina faz quantos quilômetros com o carro? E quanto custa a revisão do carro? Ontem, falando desses impostos, alguns alunos ficaram horrorizados de saber que o IPVA paga todo ano. E é 4% do valor da tabela FIPE. Falei, então, vamos lá, digita aí, vamos ver o que é a tabela FIPE. E o que é cada ano, quanto desvaloriza. Aí eles chegaram à conclusão que em 20 anos quase que dá outro carro. Falei, mas isso mesmo. É isso. Né? Então não é só comprar o carro, você vai ter uma série de despesas. E aí ontem eu propus esse exercício.
quanto custa um carro X que vocês gostariam? Aí eles falaram lá um Corolla. Legal. E quanto é o IPVA? E quanto custa a revisão? E quanto custa trocar o pneu? E aí eles, nossa, é muita coisa. Nossa, meu pai gasta isso? Gasta. Porque se ele faz as manutenções e as revisões, vai acabar gastando. É isso. Então, não é o jogar na cara, usando um português claro aqui, mas acho que é trazer essa da consciência. noção, né? A consciência. Essa consciência é muito importante. Mas olha que interessante, da forma que o senhor traz, né, e é o correto, Uhum. tem uma oportunidade incrível de criar um momento de conexão familiar. É isso. Eu acho que sim. o que acaba mais trazendo isso, que é um conceito que a gente aprendeu na aula, foi a questão da gente criar um plano de gastos, que entra Perfeito. num conceito importante, que Legal, eu acredito João. ser importante, que isso traz valor para aquilo, porque você percebe o quão importante é aquilo, que nem você falou da mensalidade. A gente tem que ter uma noção do que a gente está gastando para poder estar nesse colégio. E isso faz o adolescente começar a entender como que é o mundo que ele vai ter que viver mais para frente. E isso para qualquer coisa, que nem o senhor falou da atividade de abrir o micro e criar o plano de gastos com impostos e tudo. Isso mostra para o aluno o quão caro é o mundo e como você tem que ter uma gestão boa do seu dinheiro para conseguir ficar no azul todo mês. E essa é uma colaboração legal, porque independente e a gente sempre fala isso também com os alunos, né? Independente da escolha profissional, seja humanas, exatas ou biológicas, de qualquer curso, é fato. Você vai ter salário, vai ter despesa e vai ter que ficar no azul. Uhum. Então, assim, quanto mais os pais postergarem, não só essa consciência de valor e preço para os filhos, né, na adolescência ou na infância, pior vai ser a consequência lá na frente, né, de ter essa primeira experiência com preço e valor na faculdade. Exato. Ou E no aí, emprego. Breno, eu vou colocar 2 provocações aqui na mesa para você nos orientar. Uhum. O primeiro é assim, parece que a gente sempre pensa que guardar dinheiro é mais fácil para quem ganha muito. Então ontem, fazendo analogia com a pessoa jurídica, né, na minha disciplina de startup, falei, olha, não interessa tanto o faturamento da empresa, porque se você tem um faturamento enorme, mas você tem um custo enorme, a sua empresa tem um fluxo de caixa negativo. Então, não necessariamente faturamento significa que você está bem. Tem que ter o equilíbrio. Então, às vezes, não é também ter um salário muito alto que vai resolver. Às vezes, você tem um salário alto, ou uma mesada alta, ou uma semanada alta, mas você tem um perfil de gasto mais arrojado do que isso. E, às vezes, você tem uma mesada e uma semanada modesta, mas você faz uma gestão bacana daquilo, e no final de um ano você olha e fala, poxa vida, que legal, olha o que eu tenho. É muito você, por exemplo, que nem o senhor falou, de receber a semanada e você pensa, tá. Por exemplo, eu fico na escola à tarde sempre que tem uma aula de aprofundamento ou quando eu tenho simulado e prova. Então eu preciso pegar esse dinheiro e pensar, tá. Quinta, sexta e sábado, eu almoço aqui do lado da escola por conta do horário. Quanto dinheiro vai me restar? O que eu preciso dar uma segurada para gastar, o quanto... E sempre que vai sobrando uma quantia de dinheiro, guarda. Tá. Que são os R$20 que fazem a diferença. Agora, João, deixa eu aproveitar esse gancho. Desculpa invadir sua privacidade, você comenta com a gente se você achar que tem pouca gente assistindo a gente. Nesse dinheiro que você tem, o seu pai, a sua mãe, eles te dão dinheiro para que esse dinheiro seja uma coisa que você gasta com atividades extraordinárias suas, despesas suas, ou dentro dessa mesada, dessa semanada, tá uma despesa operacional, por exemplo, de almoçar aqui na escola. Eles separam isso ou tá tudo num bolo só? Eu vejo como se estivesse prioritariamente num bolo só, mas tem uma diferença. Por exemplo, eu recebo sempre a minha semanada, e aí eu tenho que gastar ela com o meu almoço, e às vezes, por exemplo, se eu vou sair no fim de semana com os meus amigos. Mas é claro que, por exemplo, eles me dão um valor X na semana, mas, por exemplo, eu falo, mãe, no fim de semana eu vou sair para comer hambúrguer, eu vou num rodízio de japonês. Tá. Eles vão me dar um pouquinho de dinheiro a mais para eu poder gastar com aquilo, Entendi. porque eles sabem que é o meu lazer. Entendi. Mas é claro que sempre vem a questão de saber valorizar o dinheiro que eu estou recebendo toda semana, porque é o dinheiro que eu vou usar tanto para o meu almoço quanto para um lazer. E você acha que essa é a prática da maioria dos seus colegas? Eu acredito que sim. Que legal. E aí, Breno, a gente falou aqui um pouquinho dessa questão de abertura de conta bancária. Então, eu sempre brinco que meu papel aqui também é ir organizando as coisas que a gente falou, né? Então, a gente trouxe a importância do diálogo, a gente trouxe a importância de trazer
referências, de trazer exemplos, de fazer listas, de trazer clareza sobre algumas despesas que existem, não de forma chata, nem de forma mandatária, mas de uma forma de diálogo e de consciência. E aí o próprio João falou da questão de uma conta bancária. Hoje, que contas bancárias existem que um pai e uma mãe podem abrir para uma criança, um jovem de 12, 13, 14 anos, para ele experimentar o controle de gastos? Legal. Que contas temos? Hoje existem algumas fintechs e bancos que acabaram evoluindo para olhar esse público que é extremamente crescente. Hoje a gente tem o Nubank que faz isso, o C6 faz isso aqui no Brasil também, o Banco Inter faz isso e a Next, que é uma fintech que o Bradesco comprou. As 4 são as principais hoje que concentram boa parte dessa classe hoje de correntistas. Acho que o grande ponto ali, pela legislação brasileira, o menor de 18 anos ele não pode ter o cartão de crédito, mas o cartão de débito ele consegue ter. E algumas dessas plataformas já conseguem sincronizar, aí depende um pouquinho de banco para banco, mas vou dar um exemplo geral, né? Eu como titular, pai, e o meu filho como titular também, mas eu, obviamente... Como responsável? Responsável por abrir a conta, né? Porque o menor ele não consegue abrir a conta sem a validação de um responsável. Perfeito. Né? Então esse é um primeiro ponto de segurança para trazer para o pessoal. O segundo ponto que eu acho legal é que essa semanada, essa mesada, ela pode ser já linkada entre as duas contas. Então, olha, como se fosse um débito automático mesmo da minha conta titular, da minha conta pai, por exemplo, para minha filha. Ó, todo dia 15... E pode até ser entre bancos. Vamos supor, você tem a conta no banco tradicional. Também dá. Não sei se usa essa palavra. Sim. Banco tradicional e esses bancos mais moderninhos também aí, que tem essas contas. Dá para fazer. Dá para fazer. E aí, para esses jovens especificamente... abaixo de 18, algumas plataformas já inclusive abrem para a introdução ao mercado de investimentos, tomando um pouquinho de ressalva para não ir, por exemplo, para a renda variável, que normalmente é uma coisa que necessita de um pouco mais de informação. Mas o CDI, tempo. Uma coisa mais básica, que ali já abre para disponibilização de investimento. Que legal. Para o jovem mesmo ter aquele primeiro contato. E aí, acho que também introduzir Pix, boleto, tem um ou outro que paga, um ou outro ainda não. Mas enfim, a indústria vem se modernizando para atender cada vez mais. E você é favorável que se abra conta para o jovem? Sim. A partir de que idade, Breno? Depende do objetivo, tá? Então, por exemplo, para movimentações financeiras no dia a dia, eu acho que essa consciência ela já tem que ter sido instaurada entre pai e filho. Então, eu acho que acima dos 13, 14 funciona bem, né? Até para não ter um perigo de perder. A gente sabe, criança perde as coisas muito fácil, então assim, acho que isso é importante. Agora, no intuito de investimento, e aí acho que a gente pode só pincelar que, não entrando no detalhe, mas algo que deveria fazer parte do planejamento da criança, do pai e do avô, por exemplo, é a previdência privada. Principalmente pela questão que você comentou de tributos e impostos, de hoje ser um dos principais instrumentos para a gente ter uma otimização tributária ao longo do tempo. E aí eu vou dar o exemplo da minha filha, com 10 meses já começa a fazer sentido a gente pensar nisso. Entendi. E como é que eu vejo, você deve ter dados disso mais atuais, a gente lê nos jornais que existe uma fatia da sociedade muito endividada, né? Isso em vários setores, em várias classes sociais, em várias faixas etárias. Quais são, fora tudo isso que a gente já colocou, Breno, você teria alguma dica para evitar esse endividamento? Legal. André, você trouxe um ponto importante. Estava no nosso script, mas não estava essa pergunta especificamente desse jeito. Eu trouxe uma estatística exata. Eu vou mudar o script. Mas eu trouxe uma estatística muito legal. Mas é muito legal. Porque eu trouxe que a colinha, isso uma estatística que o Serasa publicou, 2021 para 2022, então é recente, na população adulta, 1.600.000 pessoas, né, brasileiros, deixaram de pagar as suas contas, ficando com o nome sujo. Né? Isso em que período? Em 2021. Caramba. Só em 2021. Teve o aumento de 1.600.000 pessoas com o nome sujo. Obviamente que isso é resultado ali também um pouco da pandemia, tem um caráter adicional. Para o jovem que está nos assistindo, o que significa ter nome sujo? Excelente. Porque assim, acho que o pai, a mãe tem clareza, mas o jovem... Deixaram de pagar as suas contas. Ficaram no vermelho. E o que significa isso, Breno?
você está inadimplente com alguma obrigação que você firmou. Por exemplo, eu comprei um celular, parcelei em 10 vezes e não paguei as últimas 2 prestações. Não paguei o meu cartão de crédito, não paguei minha conta de telefone. E isso vai para onde? Isso vai para uns... primeiro tem alguns sistemas, né, que unificam essas informações, mas a principal plataforma hoje é o Serasa, que penaliza o CPF, vamos assim dizer, e inabilita aquele CPF para novos créditos. Então, poxa, imagina só, eu comprei... E às vezes é por esquecimento, mas boa parte é por inadimplência mesmo. Eu comprei lá minha casa, deixei de pagar as últimas 15 prestações e apareceu uma oportunidade de comprar um carro. Se eu vou financiar esse carro, eu não consigo, porque o meu CPF está bloqueado pelo Serasa. Então isso o nome sujo está bloqueado ou sinalizado no Serasa como um mal pagador. Exatamente. E essa pesquisa que eu trouxe justamente foi dessa instituição do Serasa. De 1.600.000 pessoas, CPFs, incluídos ao longo de 21. Ao longo de 21. Isso é bastante coisa, né? E aí a pesquisa também trouxe um reflexo de número também para os jovens. 98% dos jovens entrevistados, ele não falou qual que era a amostragem, mas 98% dos jovens tinham dificuldade de falar do tema dinheiro. Ou por conhecimento, ou porque realmente é um tabu. Concordo com entendeu? Você. Então, por exemplo, aí trazendo a resposta, esse bombardeamento que a gente tem de informação, tanto para o consumo, mas também, e aí que é o problema, para dicas de pessoas que não têm validação técnica, isso pode ser um problema. Né? Principalmente quando a gente fala de armadilhas em golpes financeiros, que pirâmides da vida, né? Explodiram nos últimos 5 anos. E eu trouxe aqui um ponto importante. Acho que o status acaba sendo uma preocupação para o jovem se preocupar em não se endividar, mas pirâmide financeira e escutar dicas de investimento ou dicas de orçamento de influencers no YouTube. Então, existe uma preocupação muito grande hoje do mercado brasileiro de investimentos, regido ali pela CVM, que é de regularizar isso, porque a internet ela é muito boa, ela é didática demais ao ponto de trazer muita informação, mas muita gente despreparada monta um estúdio ou na mesa de casa, fala sobre investimento, fala, você deveria comprar isso, você deveria comprar aquilo. É totalmente influenciado. O João falou, não sei, aí vai pela questão do número de seguidores. Pô, você pega um youtuber da vida que tem 3, 4, 5, 6 milhões de seguidores e ele fala com propriedade, num estúdio bonito, que você deve comprar tal coisa, ou você deve investir em tal produto, naturalmente aquilo acaba trazendo um apelo muito grande e os jovens, não digo que facilmente, mas boa parte deles acabam sendo influenciados. E é o pior, quando um cai, por exemplo, numa rede de escola, contamina toda o grupo como um todo. É uma influência muito grande, né? E eu lembro das aulas do ano passado, uma das primeiras aulas, a gente teve uma aula inteira para falar disso, foram de esquemas de golpe e pirâmide, que é incrível. A genialidade que cada um tem para conseguir criar certos tipos de golpes, principalmente, hoje em dia a gente tem um que acabou ficando famoso, que é o Urubu do Pix. Onde a pessoa... eu não conheço. Eu também não conheço, não. A pessoa, ela fala assim, deposita 200 para mim e eu te devolvo 1.000. E aí... Mas assim, o que passa na cabeça desse ser humano de achar que isso é razoável? Então, mas a ganância? Não é. Pô, o João trouxe um exemplo muito legal. Isso, assim, teve inúmeros casos. Assim, 80% dos meus clientes tiveram familiares que caíram. E aí o problema é que ele é acessível pro jovem, porque o Pix é de R$50, é de R$100, o cara fala, pô, eu coloco 50, eu coloco 100, vou ganhar 1.000, aquele jogo que eu tava pensando em comprar vai chegar muito mais cedo do que eu imaginava. Só que aí falta um nível de consciência que a gente tava falando do que é o básico. O que é razoável a gente pensar? E querendo ou não, por mais que seja um assunto chato, a gente tem que falar de taxa de juros. Então, a taxa de juros do Brasil é o limite para a gente pensar que qualquer coisa acima disso tem algum risco envolvido. Então, hoje, como a gente está gravando, 13,75 ao ano é o que a gente espera de um investimento. Um cara que coloca 200 para pegar 1.000, multiplicou por 5, pô, é razoável da gente pensar... 500% é diferente de 13, né? Numa transferência só. Numa transferência só. Então, assim, e aí, qual é o problema que a gente tem no Brasil?
Existem inúmeras literaturas sobre emagrecimento, sobre ganhar dinheiro, sobre etc e tal, mas a gente quer ir pra pílula, pro que é mais rápido, pro que é mais fácil. Pô, eu preciso trabalhar, eu preciso falar sobre investimento, sobre economia, ou eu mando um Pix de 100 e volta 200 e volta 1.000. Aí é a primeira vez, e aí o golpe muitas vezes acontece dessa forma, quando tem lastro, que é um golpe mais bem estruturado, a primeira vez Volta dá certo, 1.000, né? a primeira vez dá certo. Aí acabou. O cara coloca 200, voltou 1.000, na terceira o cara já vende o carro, e conheço Ele tá colocando 10 mil para receber 100 mil, e aí vai. Isso, vai embora. Vai Olha embora. só, como é que chama esse golpe, João? Eu recebi como nome de Urubu do Pix, foi o que eu aprendi. Boa. Mas existem diversos, que nem o Breno falou, do mais famoso de todos, que é o esquema de pirâmide. Um fala, deposita pra mim, eu vou deixar rendendo aqui no meu robozinho, te devolvo e você passa para uns amigos seus. E aí vai, e aí você cria uma pirâmide enorme, até que do nada essa pessoa desaparece. E cadê seu dinheiro? Foi embora. Foi embora. Vai embora. E João, porque eu acho muito legal, porque temos aqui diferentes etárias e especializações, o Breno é o super especialista, a gente está aqui como pai, como educador. Você vê hoje o assunto dinheiro sendo tratado como tabu entre os jovens? Hoje em dia não tanto. Tá. Antigamente eu acredito que sim. Não como um tabu, algo ruim de se falar, mas é algo que não se comentava muito. Ninguém queria muito tocar no assunto dinheiro. Eu acho que muito por isso que acaba fazendo com que a vida tá avançando e você tá caindo com mais responsabilidade. Então a gente deixa o assunto dinheiro de lado. Mas hoje em dia eu vejo como não. Principalmente no ensino médio. Onde, pelo menos eu vejo meu círculo de amigos, todo mundo se preocupa com o seu dinheiro. Tá. Todo mundo se preocupa com o tanto que vai gastar. Por exemplo, a gente vai fazer uma festa em algum lugar. O que cada um vai trazer? Quanto que vai ter que dividir? Se ficar em tal valor, não vai dar para um trazer. Entendi. E você enxerga essa questão mais como uma responsabilidade individual ou como uma questão mesmo de eu tô guardando porque eu quero comprar determinada coisa? Como é que você enxerga isso? Por que tá mais fácil falar de dinheiro? Boa pergunta. Isso é algo que eu nunca parei para pensar. Eu acho que quando você vai ganhando essas responsabilidades e ao mesmo tempo o seu grupo de amizades também ganha essas responsabilidades, eu acredito que por ter intimidade fica mais fácil de se falar. Isso não só sobre dinheiro, sobre qualquer assunto novo. Exato. Então, acho que é isso. É a questão de você estar crescendo e seguindo para uma vida adulta. Então você sabe que é uma coisa que uma hora ou outra você vai ter que enfrentar. Eu acho que essa questão do... Eu ainda acho que o colégio, a gente trabalha isso, a gente tem trazido isso como uma pauta regular dentro do ambiente da escola, mas eu acho que ainda falta ter algo mais estruturado, né, Alessandra? Concreto, Mais concreto para todos, porque, por exemplo, você pega você, João, e seus colegas, e o Renan, que é seu colega de sala, o ano que vem eles vão ter que pagar boleto, e muitas vezes eles não sabem como pagar esse boleto. A prática até hoje os pais pagavam por ele qualquer boleto que aparecia. Então, o pagar o boleto, ou fazer um contrato de aluguel, que eles vão morar em algum lugar fora de São José, como é que eu faço para instalar uma internet, quanto custa uma internet, como é que eu analiso qual que é o melhor fornecedor. São situações que a gente precisa trazer para a escola para que o jovem se forme. Eu falo que das disciplinas a que eu considero mais importante não é a física, mas é a redação. Eu acho que, porque independente da área que o jovem for, se ele vai seguir medicina, engenharia, jornalismo, história, engenharia, ele vai ter que escrever bem, ele vai precisar ler bem. Então, ter capacidade de interpretação de texto, ter uma boa escrita. E a outra é a questão da gestão financeira, que você bem falou, né, Breno? Ele vai ter um salário, ele vai ter uma renda mensal e ele vai ter despesas. E como que eu gerencio isso? Então, são poucas certezas na vida que ele vai ter. Ele vai ter que fazer administração. Como é que faz o imposto de renda? Exato. Né? O imposto de renda é uma coisa que os pais falam pouco com os filhos. Né? Talvez por uma questão de privacidade. Eu não sei, Breno, como é que você enxerga seus clientes? É chato mesmo. É chato, né? Mas não debater a construção do imposto. Assim, olha, esse é o nosso patrimônio, ou a gente está desse jeito, ou a gente melhorou, ou piorou. Eu acho que os pais têm dificuldade de trazer isso para os filhos também.
Você acha que é dificuldade? Você acha que é o quê, Breno? É um pouco de dificuldade, é um pouco da não querer entrar na vulnerabilidade de eventualmente expor ali, isso é poxa, legal. como é que está a nossa situação, pô, tô fazendo uma transição de carreira, ou eventualmente a gente optou por um dos dois, né, o pai e a mãe, deixar de trabalhar para dar mais atenção em casa, como é que você precifica isso? Então são coisas que não são tão fáceis da gente colocar no dia a dia, mas eu concordo que imposto de renda aí sim é um tabu, embora um tabu que também a gente abordou no curso do ano passado e esse ano também, inclusive a aula de amanhã que eu vou dar, e porque muitas pessoas realmente não se interessam por esses assuntos que são chatos, são tão trabalhosos e acabam postergando, né? Deixando de lado uma preocupação inerente. E sabe uma coisa, só puxando um ganchinho, Claro, né, do que o senhor falou, me fez lembrar muito do como era antigamente, né, e é uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos com as famílias, né, que vêm conhecer o Colégio Planck, a gente sentia muita consequência das coisas, né, então, hoje, antigamente, por exemplo, a gente assistia um filme, a gente tinha que ir numa locadora, tinha data pra pegar, tinha data pra devolver, senão a gente já pagava uma multa. Se não rebobinasse, Se pagava não multa. rebobinasse, se não pagasse se não Você não sabe o entregasse que é na isso, João? segunda. Você nunca rebobinou um filme. Não. Você nunca rebobinou um filme, meu não. Deus. Eu Aí, só ó. peguei o final da Blockbuster. Tá Então certo. eu ia todo fim de semana pegar um filme com meu pai, pegar um picolé e ia pra casa. Mas a gente já sentia, olha que delícia, mas pelo menos você já sabe o que era uma blockbuster, né? Os mais novos, quem tá no fundamental, nunca foi numa locadora. E nós sentíamos isso, então sabíamos que tinha que devolver na segunda-feira, que tinha que estar rebobinada, porque senão tinha multa, né? E hoje a gente não vê muita multa, né? Então se eu deixo de pagar o boleto, a internet cai, mas muitas vezes meu filho não vai ver que a internet caiu porque eu deixei de pagar o boleto, Isso. né? Eu acho que tem também, Alessandra, a agilidade que a tecnologia nos traz. Perfeito. Porque esses dias eu estava vendo há quanto tempo eu não vou no banco sacar um dinheiro, sacar nota, né, espécie. Antigamente a gente procurava pelos bancos 24 horas, que eram ilhas, né, que ficavam nos lugares chaves, no shopping, tinha na rua. E você ia sacar dinheiro porque você andava com cheque e com dinheiro. Perfeito. Não existia cartão de crédito. E eu peguei uma época que não tinha mesmo cartão. Hoje, você paga as coisas, eu tenho um amigo que fala que tarjeta não é dinheiro. Então você faz uma compra, já está tudo cadastrado ali, e você aperta um botão do celular, já pagou. Então você vai ver isso daqui a 30 dias, quando vier seu extrato do cartão. É mais fácil descontrolar. Muito. O meu irmão, por exemplo, ele é muito controlado com dinheiro, e ele saca um tanto, ele ainda é bem tradicional, ele fala assim, esse é o meu dinheiro que eu vou gastar nessa semana. E aí ele sabe se o dinheiro foi mais rápido, foi mais devagar, se guardou, se não ficou, porque para ele é tangível, tá ali, é concreto. Ele tem aquele dinheiro. E eu, por exemplo, não tenho mais dinheiro na carteira há muito tempo. Também. Eu também não. E é perigoso, porque você paga a gasolina, você abastece, você faz uma compra pelo iFood, você faz um pagamento, você vai na cantina, e na hora que você olha, nossa, gastei mais do que eu imaginei. O dinheiro vai embora muito problema- fácil, né? Vai Mas fácil. o problema é mais assim, fácil. entre aspas, o que era essencial, o que não era essencial. Exato, Breno. Uma dica que a gente sempre traz assim para orçamento, acho que sem complicar muito, né? Às vezes você tem muito aplicativo, você pode ter o seu bom e velho Excel em casa, mas ter 2 cartões de crédito, um para compras essenciais, outro para compra não essencial. Então, assim, coisa simples mesmo, porque daí aquela fatura do não essencial, você sabe que aquilo é o que você pode cortar, ou eventualmente você pode ajustar. E aí você consegue acompanhar. E hoje, a gente deu exemplos aqui, né, Nubank, Inter, C6, qualquer um deles você consegue abrir uma conta, tem um crédito ali liberado, pré-aprovado na maior parte, aí, principalmente para o público que está nos assistindo. Então, eventualmente ali, o supermercado é essencial, né? A pizza, eu vou passar no não essencial, porque apesar de ser essencial do ponto de vista lazer, etc e tal, ou comida, você poderia Foi um trocar. supérfluo ali. É um supérfluo, né? Academia é o essencial, desde que eu esteja indo. E aí, curso de inglês, essencial. Ainda bem que Então, você passou rápido por esse assunto, Breno. várias coisas que você vai se organizando. Breno, entendeu? você falou a minha colinha, Breno. Eu escrevi ontem, porque eu comecei a pensar assim, como que a gente precisa identificar o que a gente compra que é necessário, realmente necessário, o que é supérfluo, tá até aqui, ó, e o que é desperdício, né? E aí, pegando o conceito mesmo do que é, a gente coloca que necessário é algo importante e até urgente, né? Pois tem utilidade e trará algum benefício para a pessoa. O supérfluo não é importante, nem sempre tem benefício ou utilidade, geralmente por impulso,
É o meu fone de ouvido, depois que eu comprei o banco. Eu não precisava do fone. Ou Eu falei, motivado por quero algum tão conhecido. Pronto. Pronto, professor, O super Humberto seu tá me fone. levando pro mau caminho. Vou falar. Comprei um fone de ouvido. E o desperdício, que é a perda de dinheiro, né? Não oferece utilidade ou vantagem e pode gerar arrependimento. É isso. E uma das maiores perdas de dinheiro que eu enxergo muitas vezes no endividamento é pagar juros, né? É um desperdício do seu recurso avassalador, porque além de ser o bom e velho juros compostos em cima desse saldo devedor, é um dinheiro que você não gerou benefício nenhum para você, foi só para o banco, esses juros, né? E às vezes eu enxergo que eu não sou um bom cliente para o banco justamente por isso, porque eu não pago um centavo de juros para eles. Enquanto que às vezes uma pessoa que pode até movimentar um pouco menos, paga alguma coisa, então ele é um cliente super importante para o banco, porque ele gera mais receita. Perfeito. Então, acho que essa questão do desperdício está muito associado a comprar coisas que a gente não precisa, coisas que são aquele prazer imediato, assim, eu comprei a caneca, fico feliz com a caneca e depois nunca mais uso a caneca. Que é a lei das 48 horas. Quero muito aquilo. Espera 48 horas. Se você dormir pensando naquilo, cara, realmente você precisa daquilo. 48 horas passou. Pô, o fone... Deixa eu falar. Não fez diferença. A gente teve, Breno, um episódio do Plank Talks que a gente falou sobre consumo. Então a gente falou de consumo de produtos e falamos de consumo até de coisas de internet. Perfeito. Né? E tinha também um viés do consumo de aonde que a gente investe o nosso tempo. Então eu estou consumindo uma rede social, não necessariamente estou pagando um dinheiro pela rede social, mas eu estou dando algo super valioso e super... que não existe à volta, que é meu tempo. Então a gente falou muito disso. Eu quero contribuir uma coisa legal. Eu não pago nada de graça, né? Assim, se eu não estou pagando nada ativamente, o produto sou eu. Exatamente. Então são as minhas informações que estão Exatamente. ali, é o meu tempo, é a minha dedicação, a minha atenção, né? Isso. E a gente vê cada vez mais É um preço caríssimo. E aí essa questão e aí o nosso convidado falou muito disso, de espera um pouquinho. E aí a Carol, que eu acho que estava com a gente nessa de consumo, ela falou assim, ela deu um exemplo dela, mas eu acho interessante. Falou assim, eu coloco as coisas no carrinho de compra, parece que me satisfaz, mas eu não efetivo a compra. É legal. Aí, na semana seguinte, eu vou lá e olho meu carrinho de compra. Poxa, isso eu realmente ainda preciso. Não, isso aqui, não, tira. Falou que normalmente ela esvazia com muito mais facilidade do que efetiva. Mas o botar no carrinho já, de certa forma, preencheu aquela necessidade dela de comprar. Eu vi um meme esses dias também, que era assim, né? Eu passando 10 horas na Shopee, Shein, essas da vida aí, preenchendo a lista do carrinho com R$3 na conta, né? É basicamente E no isso. fim do dia é isso, né? Aqui eu tenho vontade, porque tem muita coisa inútil também que você olha nesse site, principalmente que vem da China, né? Que você vai olhando, pô, eu quero comprar. Essa é uma boa tática que eu não tinha ouvido ainda, Botar no vou anotar. Esses dias eu vi um Põe no meme carrinho. na internet que a pessoa falou assim, como passar o dia com $20 em Nova York. Aí ele entra numa cafeteria, compra um café de 20 e fala, pronto, é isso. Assim, nem sempre é a forma correta de usar os 20. Ele foi lá, comprou um café, pronto, gente. Como passar o dia gastando $20? Compra um café e tá resolvido. É isso. E vamos lá, eu acho que quando a gente fala de escola também, Breno, e a gente falou aqui dos desafios de trazer, né, Alessandra? E aí eu queria te ouvir um pouco também. Como é que os pais, quando eles buscam o colégio, porque o Planck, ele é procurado por uma fatia do mercado, por um público-alvo, que busca uma educação diferente, que busca uma educação que traga novos aspectos, que permitam um ensino financeiro, de empreendedorismo, de saúde mental, do socioemocional, de autoconhecimento. Como é que você enxerga os pais? É uma preocupação, Alessandra? Porque o pai chega, imagino eu, e fala assim, vocês têm aula, legal, vocês cuidam do aspecto cognitivo, acadêmico, tem bons professores, tem bom material didático, vocês têm uma preocupação socioemocional, de autoconhecimento do aluno. É frequente perguntar, vocês têm educação financeira? É frequente. Olha só. É frequente. E o mais interessante, né? O legal é falar que a gente tem, né? Porque a gente tem, né? Muito legal. E é uma preocupação, né? Então, é legal saber que em casa é uma preocupação e que isso também vem para dentro da escola, né? É aquilo, né? O que os pais ensinam em casa é uma continuidade, né? É uma continuidade de valores, de visão de vida adulta. E educação financeira é o que o Breno falou. A gente tem que começar a falar desde os 3, 4 anos, que é quando a gente começa a falar das primeiras escolhas, né?
do filho saber, né, a gente em casa, né, só puxando aqui, eu costumo fazer com a minha filha uma lista de desejos, né, a gente que é adulto, a gente faz coisas que a gente quer, uma viagem, algo material talvez, e a gente faz com ela, né, e nessa época uma lista de desejos é um brinquedo, às vezes é um passeio num lugar que ela já foi, ela quer voltar, e trazer para a criança a percepção de que para chegar ali tem um esforço, tem alguém que vai trabalhar. Então, eu coloco o meu exemplo, né? Hoje a mamãe vai trabalhar mais tarde porque a mamãe precisa ganhar aquele dinheiro para a gente fazer aquele negócio legal que você está querendo e tá na lista de desejos, né? E a gente vê essa perspectiva de vamos atingir isso. Então, ela cria um planejamento comigo em casa, né? E ela espera que com todo o tempo de trabalho isso vai vir um resultado e vai ser um resultado legal. Por isso que ela gosta do elefante. Por isso que ela gosta do elefante, né? Não Entendi é o porco agora. é pequeno. E aí nós vamos construindo essa conexão familiar que é super importante quando vem para dentro da escola, né? Então, hoje é muito legal ter parceiros dentro do Planck que fornece essas aulas para os alunos e que traz essa visão, como o João participou, né, o ano passado, concluiu o curso de gestão financeira e tem hoje uma visão mais ampla do que é o dinheiro, né, do que é planejamento, porque cuidar de financeiro não é só dinheiro, né, é saber escolher, é saber planejar, né. E um desafio que nós temos também é trazer essa cultura para o professor. Eu enxergo que ser professor hoje em dia é um desafio enorme, porque eu falo com o nosso time que a gente tem que ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho sociólogo, um pouquinho entendedor de novas tecnologias, tem que ser um bom ouvinte, tem que entender do que passa na mente desses jovens, né? E os professores serem exemplos ou trazerem com uma certa frequência essa questão do orçamento financeiro. Eu lembro essa semana eu estava dando para a primeira série, João, assunto de calorimetria, que a gente está revisando na terceira série. E aí eu estava explicando para eles por que calorimetria é um assunto tão frequente no Enem. Porque além de falar de aquecimento global, fala muito de conta de luz em casa. Então assim, é o consumo do gás para ferver a água, é o consumo da energia elétrica para aquecer a água do chuveiro, é o consumo... E aí a gente estava fazendo uns exercícios para analisar quanto custa aquecer uma piscina com energia elétrica. Então quanto custa o quilowatt-hora? E quanto custa a energia solar para gerar o mesmo quilowatt-hora para fazer o aquecimento da piscina? E qual é o objetivo de usar o aquecedor solar para a piscina? Então tem um objetivo ecológico, muito legal, mas sendo muito práticos, no médio prazo, diminui o impacto no bolso. Então, a física tem um aspecto importante no cenário de eu posso usar conceitos físicos para gerar economia, para gerar melhor receita, para gastar de forma mais adequada o dinheiro. Isso na química você pode trazer situações, na matemática, na história, na geografia. Se os professores trouxerem situações de exemplos e o assunto dinheiro for possível ser trabalhado nas disciplinas, vai diminuindo cada vez mais esse tabu, que de acordo com o João já é menor do que nas gerações anteriores. Eu lembro que eu nunca falei de dinheiro com meu pai ou com a minha mãe, nunca. Não lembro de ter sido pauta de conversas nossas, e mesmo quando faltava, tem menos porque tem menos, ponto. Simples, e pode ou não pode. E hoje eu dialogo mais com meus filhos, isso custa tanto, o papai tem que trabalhar tanto para conseguir isso, será que é prioridade pra gente, vocês não preferem fazer de tal maneira? E trazer esse diálogo, eu acho que trazer isso para os professores. Como é que você vê isso, Breno, na sala dos professores? Você acha que os professores estão trabalhando mais, estão trabalhando menos? Ainda é um exercício da gente trazer? Eu acho que, de novo, no ambiente que a gente está inserido aqui hoje do colégio, eu acho que é bastante diferente do que eu já vi em outras instituições. Tá. E eu, por exemplo, fiz uma faculdade pública, né? E tive uma matéria durante a graduação que trazia conceitos básicos ali mesmo de projetos financeiros e só. Nenhum outro professor fazia nenhum link com isso, apesar de ter feito engenharia mecânica. Então, esse gatilho, esse gancho que você comentou, ele é aplicável para várias coisas, né? Mas, enfim, acabei não tendo essa oportunidade.
Aqui eu já comecei a presenciar isso em aula, algumas perguntas que a gente faz, linkando com outros assuntos. Tá. Como, por exemplo, e aí, de novo, é uma matéria que não é convencional, mas aqui vocês têm presente, que é a parte de empreendedorismo. Então, isso é óbvio que fica mais fácil a gente linkar, porque uma coisa está muito relacionada à outra, mas os alunos que estão hoje cursando empreendedorismo e também estão cursando gestão financeira, se interessam absurdamente, já trouxeram inúmeros exemplos dados em sala. Para os outros alunos que não estão nessa disciplina especificamente, eu ainda acho que falta um pouquinho, talvez, de inclusão mesmo. Perfeito. Só que não pode ser uma coisa top-down, né? Acho que Sim. é uma coisa que vai sendo disseminada, a importância, é que nem a gente falou, você trouxe o exemplo, né? Que na sua infância isso era possível ou não era possível, ponto. Hoje é muito mais mostrar qual é o benefício disso. Exato. Que a gente pode ter. E, Né? e é uma questão cultural, né? A gente já falou também aqui sobre estudar fora do Brasil, em outros episódios, e a gente percebe que fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, Ásia, os pais têm uma preocupação de fazer uma poupança, não poupança, conta de poupança, mas fazer uma economia para arcar com a graduação do filho. Até porque muitas vezes com 20 anos já está fora de casa, Isso. né? Então existe essa cultura de, olha, vamos guardar porque a faculdade vai custar caro. E vai custar. E Sim. dependendo da universidade que o jovem quer cursar, são milhares de dólares. E talvez no Brasil não exista essa cultura de longo prazo. Não sei se porque a gente viveu muita inflação, ou eu não sei o motivo. Talvez você possa ter alguma pista. Mas que não é tão comum para um jovem hoje, para um pai de um filho de Fundamental 1, assim, poxa, meu filho Pensar hoje na tem faculdade. 6, 7 anos. Vou pensar em uma conta bancária. Daqui a 10 anos ele vai estar indo para a faculdade. Por exemplo, a filha da Alessandra, daqui a 10, que passa assim, ela vai para a faculdade. Que precauções a gente está tomando para que uma criança de 8, quando fizer 18, tenha condições de ir para a faculdade sem uma preocupação de às vezes não poder ir por falta de planejamento. Às vezes é aquela história da cigarra, né? Às vezes a gente viajou muito, ou trocou muito de carro, ou fez escolhas erradas e chega numa hora, não, filho, não vai dar para fazer porque a gente não tem. E se isso tivesse sido uma prioridade naquela época, você vai alocando ali no elefantinho. Por isso que o elefante. dinheiro. Porque a barriga vai pra faculdade, as perninhas vão pra cozinha. Excelente, Alessandra. Pronto. Essa é a metáfora. Mas olha, você trouxe um ponto importante, André, que culturalmente o brasileiro ele está compromissado sim com o longo prazo, só que com a dívida. Entendi. É facilmente a gente encontrar inúmeras famílias com dívidas de 30 anos, 35 anos, que é o financiamento da casa. É natural do brasileiro hoje pensar nessa condição. Agora, guardar para pensar no vestibular e depois na faculdade do meu filho daqui 10 anos, daqui 15 anos... É que talvez tenha muito o imediatismo, né? Ele paga a casa em 35 anos, mas já está na casa. Exato. E a faculdade exato. é guardar para um dia usar a faculdade. E aí qual é o ponto, né, que a gente sempre traz, e a gente comentou no passado que o João falou, pô, foi inclusive um dos últimos temas do curso, que a gente pode também abordar de uma outra forma depois, circular entre os pais, mas é possível que essa programação de 10 anos, no caso da Alessandra ali, de utilização, seja feita com otimização tributária. Pô, a gente comentou aqui, você falou de imposto. Brasileiro, se tem a opção da gente não pagar imposto dentro da lei, a gente tem que aproveitar. Isso é um benefício. Então, a gente guardar os R$20 por semana, por mês, qualquer coisa, qualquer fatia mesmo, ao longo do tempo, e isso a gente investir sem pagar imposto e depois na utilização também sem pagar imposto, pô, a gente está deixando dinheiro de graça, né? Se a gente se programa, fica mais barato. Isso todo mundo sabe, é a cultura do brasileiro para qualquer coisa. A manutenção preventiva do carro ou a urgente? A preventiva é mais barata, normalmente. Perfeito. Para os investimentos, para o nosso bolso é a mesma coisa. Se a gente se organiza, se a gente planeja o uso para a faculdade daqui 10 anos, a gente vai pagar menos, porque a gente vai ter mais imposto não pago ao longo do tempo, que é o diferimento tributário, que vem a nosso favor. É o juro composto trabalhando para a gente e não consumindo o nosso patrimônio. E
Pois não, João, pode falar. Isso, só rapidinho, que a gente, resgatando a parte do imposto de renda, que a gente teve a aula. A gente aprende, por exemplo, que nem o Breno falou, se você tem a opção de não pagar uma parcela do imposto ou imposto por inteiro, você não paga, você tem que aproveitar esse dinheiro. Isso a gente aprendeu, por exemplo, qual é a melhor forma de você fazer o seu imposto de renda, porque você tem várias opções e várias coisinhas que você vai marcando, e isso diminui o imposto que você vai pagar. Então, é de grande ajuda. A gente viu a grande diferença de valores quando a gente teve a atividade de criar um imposto de renda. A gente, inclusive, a aula de amanhã e a provocação que a gente fez é juntando os dois assuntos, né? O planejamento através de previdência, por exemplo, para a educação universitária e essa parte da declaração do imposto de renda. Eu provoquei os alunos e sabe a melhor forma de atrair a atenção deles? Eu falei assim, quem quer ganhar um iPhone aqui dos pais? O iPhone novo. Todo mundo levantou a mão. Eu falei, então, aqui tem um conceito extremamente importante que a gente vai falar sobre diferimento tributário e declaração de imposto de renda, que se a gente levar para as famílias, e aí eu falo por experiência, 99% das pessoas não utilizam esse benefício que o governo dá e para qualquer fatia patrimonial e que pode servir como dinheiro adicional para a gente. E aí todo mundo falou assim, e quando que a gente vai pegar a planilha para simular o iPhone novo? Vai ficar para a próxima aula. Gente, eu acho que a proposta do Plank Talks é muito essa, da gente trazer temas dos mais variados possíveis, mas que tenham a ver com a educação, que tenham a ver com o diálogo, que tenham a ver com melhoria da qualidade de vida das famílias. Queria agradecer demais vocês, eu acho que a gente passaria aqui muito mais tempo falando, são muitos detalhes, a nossa pauta aqui tinha um monte de pontinhos, mas a gente tem um horário. Queria agradecer muito, Breno, sua disponibilidade de estar vindo aqui, sei da sua agenda, super difícil. O João ter achado um horário aí na sua rotina de estudos. Muito obrigado. Queria te parabenizar por ser um jovem tão dedicado que ao longo da sua formação soube, estimulado pelos pais, estimulado por você mesmo, mas soube escolher disciplinas diferentes, soube se dedicar a outras disciplinas. Fico muito orgulhoso de ser seu professor e vejo em você um futuro brilhante por ser esse jovem especial. Parabéns. Muito agradecido. E obrigado por estar aqui com a gente. E Alessandra, obrigado por estar aqui, por trazer sempre essa provocação, organizar esse papo sobre gestão financeira. E você, pai que está nos assistindo, você estudante, começa agora. Pesquisa um pouco na internet, vem conversar com o João, vem conversar com o Breno, vem conversar comigo. Você que é aluno do colégio, você que não é, pesquisa sobre isso. Quanto antes você se preocupar com gestão financeira, quanto antes você aprender a separação entre desejos, necessidades, como é que era? Desejo, necessidade, supérfluo. E desperdício. Desperdício, nunca. Eu falo na startup, né? Não é só reduzir custo, é reduzir desperdício. Perfeito. Que sempre tem. Às vezes é a luz acesa sem ninguém estar ali dentro. Isso é o verdadeiro desperdício. Então, para você que fez sentido, compartilha com alguém que é muito gastão, que quer começar a guardar, compartilhe esse Plank Talks para que possa trazer um pouco de luz aí para esse processo. Deixa aqui seus comentários, deixa aqui suas dúvidas, deixa aqui alguma sugestão de pauta que você queira que a gente traga para cá. Lembrando que toda semana tem um episódio novo, toda semana a gente tem uma nova pauta no Plank Talks para trazer aspectos relacionados à educação, diálogo e melhoria do convívio dentro de cada família. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigada. E a gente se vê no próximo Plank Talks. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Tchau.